Nós vamos ler o capítulo todo. São só 12 versículos. Todos encontraram? Isaías 53, a partir do versículo 1, que diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Pai, aqui estamos, ó Deus, prestando um culto de louvor e adoração a Ti. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor quebrante o nosso coração e que o Senhor fale conosco, Senhor, através da Sua palavra. Pai, que seja o Teu Espírito Santo que esteja ministrando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos mudar de pregador. Hoje sou eu que vou. Hoje vocês vão ter que se contentar comigo. Vamos ver o que é que Jesus tem para nós, né? Eu fiz questão de ler esse capítulo inteiro, que esse capítulo ele foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo ter nascido. O Senhor deu essa palavra ao profeta Isaías, e em torno de 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já detalhou como ele iria morrer. E por que ele iria morrer, né? Ele nos revela o grande amor de Deus por nós. E é uma grande declaração do grande amor, misericórdia e bondade para com o ser humano caído. E nos mostra seu plano de salvação, para que a humanidade tivesse
o antídoto contra o pecado. O antídoto contra o pecado é o sangue do Cordeiro. Só quem tiver lavado nesse sangue é que é purificado e fica mais alvo do que a neve, como nós cantamos aqui. Então, o sangue do Cordeiro é o antídoto para o pecado. Não existe outra coisa que não seja o sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós. A primeira pergunta que vamos fazer é: quem é que levou a cruz? Quem é que levou Jesus à cruz? Porque ele foi para a cruz. O que resultou o Calvário? Quem é que levou Jesus para a cruz? A irmã Maria respondeu ali: os nossos pecados. Primeira coisa que eu preciso entender é que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Ou seja, Jesus não foi para a cruz porque porque os judeus o perseguiram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque o Sinédrio, de forma ilegal, formulou 2 acusações pesadas contra ele: sedição e blasfêmia. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos, de forma covarde, contra sua consciência, o condenou. Jesus não foi para a cruz por causa disso. Quem levou Jesus para a cruz, vamos ver isso aqui na Bíblia. Quem levou Jesus para a cruz, você vai lá se você quiser ler, continue com a Bíblia aberta em Isaías 53. Nós vamos ver nessa palavra quem levou Jesus para a cruz. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Então, quem levou Jesus para a cruz fui eu, foi você. Foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. Versículo 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito. Ainda tem 8 que nos mostra quem foi que levou ele para a cruz. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. E o 12: por isso lhe deram parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Interessante, né? Isaías não diz que ele levou o pecado de todos. Por que Isaías não diz que ele levou o pecado de todos, se ele morreu por todos? Porque nem todos vai aceitar o sacrifício dele. Quantos estão rejeitando o sacrifício que Jesus fez lá na cruz? Por isso que Isaías disse: por muitos, são muitos os que aceitam a Cristo, mas o número dos que rejeitam é bem maior. Então, preste atenção, foram os meus e os seus pecados, foram os nossos pecados. Não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz que gerou a morte de Jesus. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. Mas isso mostra 2 coisas: a malignidade do pecado e a imensidão do amor de Deus.
A malignidade do pecado. O pecado é maligno. O pecado, ele deforma o homem. Deus, quando nos criou, ele nos fez perfeito. Só que o pecado nos deformou de tal forma que precisou um amor tão grande que não tem palavra nesse mundo, não tem palavra, não tem vocabulário que possa definir uma palavra de tão grande amor que Deus teve para com aqueles que pecou, que já nasceu no pecado, porque o homem caiu. Então, o pecado é maligno, mas Deus nos mostra o tão grande amor que Ele tem por cada um de nós, que mesmo sendo pecadores, Ele nos amou antes, muito antes de a gente procurar Ele. Isso, será que foram apenas os nossos pecados que levou Jesus à cruz? Não, não foram só os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Em segundo lugar, foi apenas os nossos pecados que levaram Jesus à cruz? Não, mas também o Pai o levou à cruz. Veja o que diz o versículo 6. Mas, a parte B, o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Então Deus foi quem levou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz. O 10, quando a sua alma, todavia ao Senhor, o 10, agradou moê-lo. Você já imaginou? Quem aqui é, a maioria aqui é pai, é mãe. Você pegar o seu filho, foi isso que Deus fez. Ele moeu o seu próprio filho naquela cruz, por mim e por você. E nós não damos valor à dor do pai. Experimenta o seu filho, moendo o seu filho naquela cruz. Ele estava esmagando o seu próprio filho naquela cruz. E nós não damos valor a isso. Nós tratamos ele como se fosse nada. Nós trocamos o bem mais precioso que Deus tinha na vida, seu filho. Ele teve que esmagar naquela cruz por minha causa, por sua causa. Ele foi esmagado pelo próprio Pai. Porque o Pai nos amou de uma tão grande maneira, tão grande. E o que nós fazemos? Nós viramos as costas para esse Deus que nos resgatou da condenação do inferno. Nós viramos as costas. Mas foi Deus que moeu ele lá naquela cruz por minha e por sua causa. Não foi por outro motivo. Foi por mim, foi por você, que Deus lançou sobre ele toda a sua ira. A ira de Deus foi tão grande sobre o pecado. O seu filho amado estava ali. O seu filho precioso estava ali. Com os nossos pecados, sujo pela sujeira do nosso pecado, da nossa iniquidade, das nossas transgressões. Deus moeu ele por causa de nós. E as nossas dores levou sobre si. Ele lançou sobre si todas as nossas dores. Mas não foi só os nossos pecados, não foi só porque Deus agradou de moê-lo naquela cruz por mim e por você.
Jesus escolheu. Ele escolheu ser moído por mim e por você. Porque na pessoa do seu Filho, Deus vindicou sua justiça para Deus não condenar eu e você ao inferno eterno. Deus é um Deus justo, é um Deus santo. E não tinha como Ele resgatar a humanidade se não fosse através de uma pessoa pura, sem pecado. Era necessário o sangue ser derramado para que a justiça de Deus fosse feita. Deus puniu no seu Filho o seu e o meu pecado. Deus esmagou para não nos esmagar. Ele esmagou Jesus naquela cruz. Jesus escolheu ser esmagado. Jesus escolheu tomar a descarga da ira do próprio Pai, para que eu e você não fôssemos esmagados pela ira de Deus. Mas não se engane, irmãos. O tempo está se findando e a ira de Deus vai vir sobre essa terra. E ai daqueles que rejeitaram o Filho dele, e ai daqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele foi à cruz. Ele não foi à cruz porque Judas os traiu, ou porque Pilatos o condenou, ou porque os soldados pregaram ele naquela cruz. Ele foi porque o Pai o entregou por amor a mim, por amor a você. Mas ainda permanece uma pergunta: quem levou Jesus à cruz? Primeiro, os nossos pecados. Segundo, o Pai. Mas Ele também, como eu já falei, Ele escolheu. Foi Ele que escolheu. Porque Ele tinha que vir de livre e espontânea vontade. O Pai não podia obrigar Ele a vir. Tinha que ser um sacrifício voluntário. O Pai não podia dizer: vai, meu filho, fazer esse sacrifício pela humanidade. Mas o Pai, Ele escolheu. No versículo 10, a parte dele diz assim: quando a sua alma se der por expiação do pecado, Ele se doou. Ele doou a sua vida por amor a mim, por amor a você. Você já imaginou o que é isso? E com isso chegamos à conclusão: é que Jesus não foi para a cruz por circunstâncias imediatas, não foi uma vítima de uma trama. Ele não foi indefeso. Ele não foi um indefeso que caiu nas mãos de um sistema corrupto, não. Bastava uma única palavra. Como ele disse a Pilatos: basta uma palavra e eu resolvo tudo. Ele veio para morrer. Ele veio para ir para a cruz. Esse plano já estava estabelecido na eternidade. E Ele veio para cumprir esse propósito de Deus voluntariamente. Ele se entrega por amor. Aquele amor que o Pai sente pela humanidade é o amor que o Filho sente, é o mesmo amor. Ele foi moído. Ele foi desprezado pelo próprio Pai. Por minha causa, por sua causa. Que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz? Vocês já devem ter assistido algum filme sobre a crucificação de Jesus. Mas teve sofrimento antes, durante e depois que ele foi pregado naquela cruz. E uma sexta-feira,
estava ceando. Aliás, numa quarta-feira ele estava ceando com seus discípulos. Depois da ceia, ele foi para um jardim, Getsemane. Começa o sofrimento do mestre naquela noite. Sofrimento moral, sofrimento espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. As pessoas olhavam para ele. Ele todo ensanguentado, andando naquelas ruas de Jerusalém com aquela cruz nas costas. E os desprezavam porque ele não via formosura, não tinha atrativo. Jesus, o sofrimento dele começou naquela noite, quando ele foi para aquele jardim. Ele foi com 3 discípulos. Aliás, ele foi com todos os discípulos, só que ele foi mais adiante e pediu para que eles orassem com ele. Ele saiu, foi orar. Ele estava com a alma amargurada. Ele estava triste, amargurado. E ele orou e voltou. Encontrou os discípulos dormindo. E ele fez isso por 3 vezes. Em Lucas, ele retrata a batalha espiritual que Jesus travou naquela noite, antes de ser preso. A alma dele estava amargurada. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que ia morrer na cruz, porque já havia uma profecia que ele tinha que morrer na cruz. Ele seria pregado entre os transgressores, mas ele era inocente. Essa profecia já havia. E naquela noite, Jesus ele estava com uma alma angustiada. E ele chorou. Mas não foi por medo da morte, não foi por medo do chicotada, não foi por medo da coroa de espinho. Ele sabia que ia passar por tudo isso. Ele sabia que ia ser pregado na cruz. Mas Jesus, naquele dia, ele estava amargurado, ao ponto de dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que era que tinha naquele cálice que ele não queria beber? Ele disse: se possível. Mas ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou tomar esse cálice. O que tinha naquele cálice era a ira de Deus. Jesus estava tão amargurado que ele chorou. O suor dele, ele transpirava gotas de sangue. Porque naquele cálice não estava uma bebida doce. Naquele cálice estava uma bebida amarga. Aquele cálice estava a ira de Deus. Você já imaginou? Ele nunca tinha se separado do Pai. Mas no dia em que ele foi pregado naquela cruz, o Pai, o Deus grande e poderoso, Deus único, ele teve que virar as costas para o Filho, porque o Filho estava coberto de imundícia, o Filho estava coberto de iniquidade, o Filho estava sujo, mas não porque ele era pecador, mas porque ele pegou o pecado da humanidade e colocou sobre si e disse: Pai, satisfaça a sua justiça. Satisfaça a sua justiça em mim. Eu pago esse preço por eles. E Deus derramou toda a sua ira.
Ele matou o seu filho amado por amor a mim, por amor a você. Deus é um Deus santo. Ninguém permanece na presença dele se não for santo. O sofrimento de Jesus andando por aquelas estradas, depois de ter passado a noite apanhando. O chicote era feito de tira de couro com ossos nas pontas. Cada vez que o carrasco o chicoteava, isso era nu, as costas nuas, vinha pedaço de carne. As costas dele estava toda, completamente destruída. Ele passou a noite apanhando, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, que aqueles espinhos penetravam. Ele estava todo desfigurado. Ele estava todo desfigurado, o bando dele. Mas isso não foi nada. Pregaram o mestre com as mãos e os pés. Ele não aguentou levar a cruz. Alguém teve que ajudar. Obrigaram outro homem a levar aquela cruz. E ele continuou a pregar o mestre naquela cruz. Ele não tinha nem como respirar. Ele já não estava mais conseguindo respirar de tanta dor. Mas isso não foi o pior. Muitos homens passaram por esse mesmo tormento aqui na terra. Mas o cálice que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, seja feita a tua vontade. O cálice foi a ira. Quando Deus olhou para aquela cruz, ele não viu o seu filho, ele viu o homem sujo, de imundiça, de iniquidade, de pecado. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estava naquela cruz. E quando ele olhou e viu aquele homem daquela forma, ele virou as costas, porque o Pai não fica onde tem iniquidade. O Pai, ele não olha para mim e para você enquanto não formos justificados pelo sangue de Cristo. As pessoas aí fora dizem: eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus enquanto você não lavasse no sangue do Cordeiro. Você só passa a ser filho de Deus depois que você o aceita como um pai. E a única maneira de você aceitá-lo como pai é através do sangue de Cristo. Não existe outra maneira. Eu tenho que me lavar no sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro é que me justifica diante de Deus. Porque quando ele olha, ele me vê pura, ele me vê limpa, ele me vê mais alta do que a neve. Sem esse sangue não tem como Deus olhar para você. Entenda isso. Sem o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, Deus não olha para você como um filho. Ele olha para você como uma criatura, desejando que você o aceite. Isso é sério, e nós estamos brincando. Ele vai derramar sua ira. E aquele que não tiver purificado, aquele que não tiver lavado no sangue do Cordeiro, ele vai sofrer a ira de Deus, a justiça de Deus. Deus é justo. Ele doou o seu filho, o seu único filho, por mim e por você, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai, para que nós tivéssemos acesso livre, direto ao Pai. É meu Pai. Através do sangue de Cristo, Ele fez isso por mim e por você. E essa foi a maior dor
que Jesus sentiu naquela cruz. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu o abandono do seu pai. Glória a Deus. Deus meu, por que me abandonaste? A natureza não aguentou, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, o sol escureceu. Por quê? O universo sofreu, porque o pai estava sofrendo. Ele teve que esmagar o seu filho por causa de uma humanidade podre. Ele teve que esmagar o seu filho por amor a essa humanidade. A natureza sentiu a dor do pai, sentiu a dor do filho, vendo seu pai virar as costas, porque o seu pai é santo e ele estava tomado. Ele estava coberto com a minha e a sua iniquidade. Você pode dizer: mas eu nem estava naquele tempo. Você pode estar pensando: o que eu tenho a ver com essa história? O homem caiu. E nós somos descendentes do homem caído. Nós somos descendentes de Adão. Nós viemos de Adão. E Adão caiu. Deus fez Adão perfeito para que ele vivesse no jardim. Já Adão caiu, deformou, ele sujou a perfeição que Deus tinha feito. E todos nós herdamos o vírus do pecado. E o único antídoto que tem para esse vírus é o sangue de Jesus. Não existe outro antídoto, só o sangue de Jesus. Deus é santo e não pode contemplar o mal. Irmãos, eu sei que muitos não concordam, mas concordando ou não concordando é dessa forma. Ele é o dono do universo. Ele é o dono da nossa vida. E coloca uma coisa na sua cabeça: só é filho. Só é filho que se deixa ser crucificado na cruz com Jesus. Só é filho quem crucifica a carne na cruz. Só é filho quem crucifica o eu na cruz. Só é filho quem toma um banho, quem é lavado pelo sangue de Cristo. Enquanto você não for lavado, você é apenas criatura. Nós somos filhos, porque Jesus pagou esse preço por nós. E esse Deus, sendo santo, não pode nos receber passando por cima dos nossos pecados. Quantos pais aqui na terra passam a mão na cabeça do filho, sabendo que o filho está errado? Deus não. Deus, Ele é santo, Ele é justo. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele não vai. Ele não é como nós, que o filho erra e continua errando e continua errando e morre no erro. Ele é justo. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu para que eu e você não fôssemos esmagados. Mas, sendo santo, também nos ama com um amor incompreensível, infinito. E Ele precisa vindicar sua própria justiça. Jesus Cristo se apresenta desde a eternidade como o nosso representante, o nosso justificador. E nesse momento Jesus está pronto para beber este cálice cheio da ira de Deus.
e ele bebe esse cálice sozinho. Este é o sofrimento mais cruel que Jesus suportou. O sofrimento moral, o sofrimento espiritual e o sofrimento emocional. Todos os abandonaram. Judas o traiu. Pedro o negou. Os discípulos fugiram todos. E o Pai o abandonou. Quem conseguiria passar por isso? Por alguém que não tem nenhum valor, como eu. Só alguém com um amor incondicional, a ponto de dar o seu próprio filho para resgatar uma humanidade que não resistiu ao pecado e escolheu ficar no pecado. Todos o rejeitaram. Mas o pior dor foi ele ser abandonado pelo próprio Pai. Porque lá na cruz, quando ele se tornou maldição, quando não havia beleza nele, quando a fúria, a feiura horrenda da nossa iniquidade estava nele, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não podia ampará-lo, porque ele estava ali como nosso substituto. E Deus, o Pai, puniu o nosso pecado no seu Filho, seu Filho amado. Ele puniu. Ele foi rejeitado de todas as formas. E ele continua sendo rejeitado hoje. Todas as vezes que nós escolhemos o pecado, nós estamos rejeitando Jesus. Toda vez que você escolhe pecar, você está rejeitando Jesus. Ele foi rejeitado por todos naquele dia. E até o dia de hoje ele continua sendo escarnecido, continua sendo zombado, continua sendo rejeitado. Mas vai chegar o dia em que nós vamos ter que prestar contas. Se você acha que a sua vida lhe pertence, você está muito enganado. Que você queira, que você não queira, um dia você vai chegar diante do Criador do Universo e você vai ter que prestar contas para Ele. Você vai ter que encarar a justiça de Deus. Nós estamos no tempo da graça. A porta está aberta para quem quiser entrar. Mas essa porta vai ser fechada. Ele continua sendo rejeitado quando nós amamos mais o pecado do que a Ele. Diz lá em Hebreus que estão calcando debaixo dos nossos pés novamente o sangue de Cristo. Toda vez que nós olhamos para o pecado, desejamos o pecado e pecamos, nós estamos crucificando novamente Jesus. Imagine Jesus, o Criador do Universo, o Deus da glória, sendo nesse momento cuspido pelo Sinédrio. Imagine o que é o Filho de Deus que poderia, com uma única palavra, destruir o Império Romano, ser açoitado por soldados, com chicotes de tira de couro, com pontas de ossos, onde cada chicotada arrancava a carne. Imagine o que é o Filho de Deus caminhando pelas ruas lotadas de Jerusalém, carregando uma cruz debaixo de vaias e de todo tipo de zombaria de uma multidão louca. Imagine o Filho de Deus tendo suas mãos e pés cravados, sentindo sede, câimbras, dores terríveis, sendo humilhado. O que Jesus suportou? Ele suportou a ira de Deus. Toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a nossa podridão, sujeira foi colocado sobre Ele. Jesus não morreu só para nos salvar do inferno. Entenda isso.
Ele não morreu só para nos salvar do inferno, mas para que tenhamos um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, com Deus Todo-Poderoso, e nos tornarmos um com Cristo. Para isso temos de ser crucificado com Ele na cruz. Só depois que morremos totalmente para o mundo, aí sim, a morte de Cristo terá o valor real pelo qual Ele morreu. Enquanto nós não crucificarmos o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa carne na cruz, enquanto não morrermos com Jesus, nós não vamos ressuscitar com Ele. Nós precisamos morrer para poder nascermos filhos de Deus. Precisamos morrer para esse mundo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até a morte eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa tocar. Esse é um hino, mas que retrata que eu tenho que amar a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz não é outra. A mensagem da cruz é que para que você tenha vida e vida com abundância, você tem que morrer para o mundo. Você tem que crucificar sua carne. Você tem que crucificar sua vontade, o seu eu. Não é eu, não é minha vontade, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele quer. Ele tem que ser o nosso Senhor. Ele não morreu para ser só o nosso Salvador. Ele quer ter intimidade com cada um de seus filhos. Então que nós venhamos nos conectar com Deus. Ele morreu, Jesus morreu, não foi só para nos salvar do inferno. Ele morreu para ter um relacionamento conosco. Ele morreu para ter intimidade conosco. E nós nos contentamos em apenas vir um culto. Nós não gastamos tempo com aquilo que é mais precioso. O que é mais precioso? Jesus disse, olha, o que é mais importante para você é onde você coloca o seu coração. Onde é que o nosso coração está? No marido? Na mulher? Nos filhos? Nas coisas? No carro? No trabalho? Nós damos mais importância a essas coisas do que ter um momento para ficar sós com o Deus que morreu para que eu e você tivéssemos intimidade com Ele. Quando nada mais importar para nós, a não ser o Senhor, aí sim, a morte de Jesus vai ter o valor que ela realmente tem. Quando nós nada mais importar. Quando nada mais importar para mim. Quando eu escolher viver a vontade do Mestre, que nada mais me importe, aí sim, a morte de Cristo vai ter o valor que ela realmente tem. Hoje estaremos relembrando esse sacrifício de Jesus. Será que estamos verdadeiramente dando o valor que Ele tem? Reflita dentro de você. Será que eu estou dando realmente o valor que Deus tem? Será que eu estou valorizando o sacrifício de Cristo? O sacrifício que Ele fez, não só para me tirar do inferno, mas para ter um relacionamento comigo, com Ele. Será que todos os dias estamos tomando a nossa cruz e seguindo o Mestre? Será que Ele é verdadeiramente o nosso Senhor? Dono? Pense nisso. Reflita e busque esse Deus como se você estivesse sem a
precisando respirar. Eu já sofri de asma. Eu já quase morri. E eu sei o quanto é terrível você não poder fazer isso. Você só sabe dar valor quando você perde. O pastor era deficiente, mas ele só viu quanto era valorosa a perna quando ele perdeu. Dê valor. Coloque Jesus Cristo como prioridade na sua vida. Até que nada mais importe. O mais importante é Ele. Enquanto nós não fizermos isso, nós estamos bambeando, com muita possibilidade de cairmos. Nosso pensamento, nossas palavras, nossos sentimentos, nossos planos, os nossos projetos, tem que estar tudo consagrado a Ele. Se eu sou dele, é Ele que manda. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Ele. Antes de falar qualquer coisa, eu tenho que perguntar: Senhor, eu falo ou fico calada? Senhor, eu vou ou eu fico? Será que nós estamos realmente tratando o Senhor, colocando o Senhor na nossa vida, dando a Ele a nossa vida para que Ele governe? Ou será que nós estamos deixando Ele na sala? Olha, Senhor, a sala tu pode governar a sala é tua, mas o quarto não. O quarto eu decido. Será que nós não estamos fazendo isso? Não, eu faço porque a vida é minha. Não, amados, a vida não é sua. Tem gente que acordou bonzinho hoje e não viu a noite chegar, achando que a vida era dele. Quantas milhares de pessoas não morreram hoje, que saíram de casa bem? Como é que você pode dizer que a vida é sua? Como é que você pode achar que não tem o Ser Supremo que governa? Ele está dando corda, Ele está deixando você fazer. Mas quando Deus estiver apertando você, agradeça. Porque a palavra diz que Ele só bate naquele que Ele ama. Ele só corrige aquele que Ele ama. Se você não está tendo mais a correção do Pai, pare para pensar: será que eu ainda sou filha? Se o Pai não está me corrigindo, eu estou fazendo tudo que é errado e o Pai não está nem se importando comigo. Meus amados, reflitam. Leia a palavra de Deus. Conheça o Deus que você diz que serve. Será que você conhece mesmo esse Deus? Leia, ore, gaste tempo, dê prioridade. Se você não tem 1 hora, dê 30 minutos. Mas não deixe de ter comunhão, intimidade com esse Deus. O pastor vai louvar antes de cearmos. Ele vai cantar um louvor que reflete bem essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que Isaías pregou há 700 anos antes de o Cristo, o Messias, o Salvador, o Justificador ter vindo ao mundo. Esse louvor que o pastor vai cantar, ele reflete bem isso. E fique com essas perguntas. E fique com essas perguntas. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar
ele pudesse amar do jeito que ele amava. O gesto simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo vai escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia os corações de paz tão infinitas. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, em casa do Simão, naquela relva, o entardecer, e o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar tocava o coração, enchia as crianças. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Dia ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, qual foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu com a posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o homem ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, e está junto do Pai, pois ele é filho eterno. Mas ele vive em cada lar, onde se encontrar o coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. O Cristo é a nossa fé, que um dia voltará. Jesus é lindo. Agora está com o pastor. Mas quem não tinha avó, né? Até que o senhor sabe. Eu já conheço o senhor. Vem. Jesus.
não se precisa falar mais nada hoje. A mensagem que ouvimos dá para captar o nível de barbárie que Jesus passou. Se você entendeu isso, vá com a sua mente até o Calvário esta noite. Porque Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Pai, aqui está em pedaços, de forma simbólica, um pão que foi rasgado para memorizarmos marcantemente o teu sofrimento. Pai, e é por isso que neste momento, Senhor, nós estamos relembrando como filhos teus esse momento que ficou na história da minha vida, da nossa vida. Pai, que possamos continuamente relembrar desse momento até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Foi Jesus na cruz do Calvário que deu o privilégio que você tem hoje de ceiar, de participar do corpo de Jesus. Não leve isso como um mero culto, como um mero momento, mas sim como uma oportunidade singular que você tem, que nós temos de ceiar, de relembrar, de recordar este momento. Jesus pegou o pão e depois de ter dado graça, disse: tomai e comei, pois esse é o meu corpo que foi moído em prol de vocês. Comemos desse pão todos nós. Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Pai, vamos usar esse momento puramente singular, Senhor, Pai. Por vencer mais uma vez, Senhor, perdoando os pecados, Senhor, esse privilégio. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Tomando o cálice, ele deu graça. E disse: este é o meu sangue que é derramado por vós. Toda vez que o beberdes, estarás relembrando o sacrifício que eu fiz até que venha. Pai, obrigado por esta oportunidade de bebermos deste suco de uva, relembrando-nos da tua morte, do teu sacrifício, mas também da tua ressurreição. Pai, certo de que o Senhor está recebendo este culto, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Este momento é ímpar. E você é privilegiado em participar. Relembrando da morte de Jesus, do sangue que ele padeceu, da última gota que ele derramou, até se tornar água do seu sangue. Relembre disso, valorize isso. Em nome de Jesus. E depois de ter dado graça, ele disse: podeis beber, porque eu fiz isso em prol de vocês. Em nome de Jesus. Tomemos o cálice todos.
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para libertar, operando Ele, quem impedirá? Seu poder é imenso para libertar, operando Ele, quem impedirá? Irmão, pode segurar, eu não me canso de relembrar. Meus irmãos, depois de cearmos, que levemos cada vez mais a sério o nosso compromisso com o Mestre. Você está feliz por ter vindo aqui esta noite? Se tiver, abra sua boca e diga amém. No glória. Meus amados, vamos agradecer ao Senhor por este culto de hoje. Agradecendo aos irmãos de 7 casas que vieram até este culto. Não vou citar o nome de todos, mas eu quero agradecer de forma particular a todos vocês por vocês terem atendido o nosso convite, terem vindo aqui. Muito obrigado, amados. Aos adolescentes, aos irmãos, às irmãs, que Deus seja louvado. Pai, por este momento, por momentos como este, que nós vivemos aqui na terra com a esperança viva de sermos arrebatados. Pai, conscientes de que participamos desse momento singular, com a capacidade de entender que este momento vai ser repetido no céu contigo. Pai, enquanto o Senhor não vier, ou nós não formos ao teu encontro, dar-nos momentos mais como este. Obrigado porque o Senhor usou a tua filha para ministrar a palavra de forma poderosa. Por tudo que aconteceu aqui, te rendemos graças em nome de Jesus. E você diz que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as 2 consolações do Espírito Santo te guie, continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você for e de onde você chegar, para todo o sempre. E você diz, Deus abençoe poderosamente, mas não vá embora. Só um minutinho aí. 2 minutos. Só um minutinho. Eu esqueci de apresentar o Paulo, a Vanessa, as meninas, né, que estão aqui hoje. Não sei se vocês ainda vão viajar ou não. Vão viajar, né? A Vanessa disse que antes de viajar, ela ia vir aqui para se despedir, né? Vão viajar quando? Sexta? Então, assim, é um prazer, né, ter vocês aqui conosco, né? Espero que vamos continuar orando, né? Porque orar, eu já oro todos os dias por vocês, né? Vamos continuar orando para que Deus abençoe e para que vocês deixem Ele direcionar a vida de vocês. Amém? Então, quando vocês forem orar, orem por essa família, Vanessa, Paulo, as 3 Maria, é a Vanessa 3 Maria que a gente chama, né? Que eles estão viajando, apresentem eles. A gente lê a palavra e conta bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, mas Cristo na cruz já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus.
paz. Agora são 17 horas e 36 minutos e nós já estamos na igreja em Rosa Luxemburgo, quer dizer, uma escola onde nos finais de semana se transforma em igreja. É nos emprestado esse espaço para que nós possamos fazer o culto. Perceba que é uma escola infantil, para onde a igreja se reúne em outro assentamento, não em 7 casas, no assentamento Rosa Luxemburgo, e nós fazemos culto na escola. Veja, tem um quadro. Então, é tudo um tanto improvisado. Como hoje nós não vamos fazer a ceia de março no domingo, como de padrão, no segundo domingo, nós vamos fazer aqui em Rosa Luxemburgo, com os irmãos aqui, e os irmãos de 7 casas também virão. E minha esposa, sempre no capricho, já está organizando ali a mesa, vai botar uma toalha ali na parede para deixar o negócio mais caprichado. Negócio de mulher, né? Mulher é uma benção. Já pensou? Aí vocês veem a coisa organizada, aí diz assim: ó, o pastor tem um capricho. Não, sou não, é ela. Então vai ter culto aqui hoje. Veja que é tudo 100% improvisado. Tudo 100% improvisado. Esse espaço aqui, ele, acredite, é um espaço que mede 6 por 6, e aqui no período de aula ficam 4 salas, da primeira à 4ª série. Meu irmão, o negócio aqui no sertão é intenso e é tenso, mas estamos aqui fazendo a obra de Deus. Ore por nós, interceda por nós, some com a gente. O sertão é um lugar que precisa de salvação. Deus abençoe. A paz, amados, como é que você está? Tudo bem? Que este mês de março venha abençoado para a sua vida. Estamos indo ao culto de ceia do Senhor e passando para deixar uma mensagem para o seu coração. Quando eu pensei que hoje estamos começando o 3º mês do ano vigente, nós vamos lembrar do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, quando ele diz: há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele dá uma lista: tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, mas para tudo há um tempo. Talvez por circunstâncias naturais da limitação humana, você não entenda o tempo que você está passando. Mas independente disto, no cronograma de Deus, está tudo percorrendo para que possa acontecer debaixo da vontade de Deus na sua vida, até aquelas coisas que você acha negativas. Mas entenda, tudo há um propósito dentro do tempo de Deus. Viva debaixo do tempo de Deus e vai dar tudo certo. Deus abençoe. Um mês de março abençoado. Ore, colabore, interceda pelo sertão alagoano. Olha aí, ó. Olha a hora e olha a temperatura. 17 horas e 9 minutos, 34 graus centígrados. Olha aí, ó. Tá quente aí? Eu não olhei não, mas imagina como tava isso aqui meio-dia. Filho, o negócio é que